Olá, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui de volta. Para quem não me conhece, eu sou Alex e nós estamos aqui no nosso podcast Gestão com Processo, né? O nosso foco aqui é trabalhar com processos, né? Processo, gestão, essa coisa maluca, né? Viciante, que é você controlar tudo, controlar de forma eficiente e trazer um resultado maximizado. Bom, hoje nós estamos aqui, vou falar baixinho para ninguém ouvir, com o Leandro Oliveira, o homem do rastreamento da nossa renomada empresa de rastreadores, Satcom Rastreadores. Leandro Oliveira trabalhou um longo tempo na Satcom e tem uma experiência absurda. Hoje é o dia de vocês mandarem aqui nos comentários, né, as dúvidas que você tem de rastreamento, seja de configuração, agendamento, SIM card que é perdido, rastreador que não é entregue, contrato de comodato, toda essa dificuldade que tem nesse ambiente de rastreamento. Chama o Leandro, ele é o cara, né, Leandro? Fala aí, Leandro, conta um pouquinho aí de você, quem é você, quando que você começou essa tua jornada no mercado de rastreamento, isso há mais de uma década atrás, não é isso? Opa, Alex, queria te agradecer, né, o convite, né, para participar aqui desse podcast. Eu iniciei minha trajetória, né, em 2005, na Satcom. É, Lá eu entrei como operador de monitoramento. Na época existia apenas esse setor, né, era o setor que cuidava tanto da parte de monitoramento dos veículos, quanto da parte também de agendamento dos serviços. Então lá eu iniciei basicamente tomando conta da parte de agendamento. Tu fazia tudo, isso em 2005, isso tem 19 anos atrás. Tu fazia, 19 anos, rapaz, muito tempo. Tu fazia tudo lá então, né? Nessa época de início, sim, né? Como era um setor pequeno, o operador lá ele tinha que fazer tanto cuidar da parte de monitoramento, quanto também agendar os serviços, tá atento ali se toda aquela base dos rastreadores estavam em perfeito funcionamento. E naquela época não existia, né, a tecnologia que a gente tem hoje, né? Que uma central de monitoramento tem hoje para facilitar ali, né, o operador, ajudar ele, dar um suporte a ele, né, E- nesse trabalho. Entendi, Leandro. Então, hoje, né, pelo que você está me dizendo, é o seguinte: há 19 anos atrás, a Satcom ela operava num cenário que hoje é realidade em grande parte das associações, porque a pequena e média associação ela tem ali entre 2 e 5 mil veículos, 1.000 às vezes, 500 placas na base, 1.000 placas, ou seja, ela tem um setor pequeno, embrionário, que precisa fazer controle. Então você deve ter bastante experiência, até para passar para o nosso público aqui que é de associação, bastante experiência em como você lidar com essa necessidade de conduzir uma área de rastreamento com pouco recurso humano. Cara, isso aqui é o que a gente precisa. Então você tá com a faca, como a gente dizia, né? Tá com a faca e o queijo na mão aqui para esperar. E o nosso público eu tenho certeza que tá ansioso aí para te ouvir. Me fala uma coisa, Leandro. Dentro desse cenário que você vivia lá há 19 anos atrás, como que você fazia esse controle de SIM card, controle de equipamento? Como que era isso, cara? Lá atrás a gente sempre teve essa preocupação, né, de ter controles. Então lá atrás o controle era feito por planilhas, né? Antes a gente não tinha sistemas que cuidavam dessa parte. Então, mas a gente tinha processos. Já existia o processo, ele nasceu antes mesmo do sistema, né? O sistema hoje da Satcom ele nasceu através dos processos que a gente já executava de forma manual, seja através de planilhas ou de controles feitos em fichas que eram passados de setor por setor. Ou seja, tinha, né, tinha uma fichinha, essa fichinha ela ia de caixa de entrada em caixa de entrada, isso já como se cada atividade, cada areazinha, cada pessoa tinha ali as atividades para fazer nessa fichinha. E É, esse controle era feito dessa forma. Ou seja, perfeitamente. usava-se planilha, mas já tinha processo. Exatamente. O processo lá ele nasceu exatamente dessa forma aí como você explicou, né?
cada operador, cada colaborador, ele tinha em cima da sua mesa ali uma caixinha de entrada e cada processo ele vinha impresso e ele passava por setor por setor. Então as pessoas iam executando os processos, iam ticando e passando para o próximo setor ali responsável por executar a próxima etapa. Tu tem como dar um exemplo pra gente aí de, por exemplo, duas etapas que eram feitas na época? Não sei se você vai lembrar, né? Tem 20 anos isso. Por exemplo, um processo de contratação. O comercial ele preenchia Contratação é a adesão, né? isso, uma adesão. O comercial ele preenchia ali todos os dados cadastrais do associado, do veículo, passava para. Aí, beleza, ele emitia a parte dele, anexava lá essa ficha e passava para uma área de cadastro, né, que é a área administrativa que cuida dessa parte de cadastro. A área de cadastro recebia esse pedido lá do comercial, lançava no sistema todos os dados. Após essa etapa, o processo ele seguiria para a parte de agendamento do serviço. E aí ele entregaria aquela ficha ali física, né? Entendi. Na caixa ali da pessoa que está agendando o serviço. E assim o processo ele seguia por cada etapa ali até se concluir, né? A instalação do rastreador, por exemplo. Ah, entendi. Então, cada atividade que era executada, alguém ia lá, dava um checkzinho lá no papel, assinava do lado dizendo que fez, ou seja, isso é um processo, né? Que vai andando, andando, né? Mas isso há 20 anos atrás, né? E como é que você sabe como é que está hoje lá o processo na Satcom? Então, na Satcom, a gente lá utiliza, né, o sistema GCR, né, que é desenvolvido também pela DEWIF, e esse sistema ele nasceu fruto desse controle que era feito através dessas fichas, através de toda a experiência ali ao longo de anos, né, de trabalho. Então, esse sistema ele nasceu dessa experiência, né, e de entender que as coisas elas têm que seguir as etapas e tem que ter ali quem faz, quando fazer e quem fez. Então, lá na Satcom, a gente sempre teve atenção a esse detalhe. É aquelas três perguntinhas básicas, né? O que, quem, quando? O que fazer, quem fazer e quando fazer. Se a gente hoje, se você consegue hoje, né, responder essas três perguntas, o que, quem, quando, você já deu um passo em direção à qualidade de processo dentro da sua associação. Eu não tenho dúvida disso, né? Mas você ficou quantos anos lá na Satcom, ô Leandro? Então, na Satcom eu fiquei 18 anos, né? Grande parte desse período ali eu fiquei à frente, né, do setor de planejamento e controle, que é o setor que conduz lá toda essa parte de serviço técnico, agendamento, abrange também a área de configuração de equipamento. Então lá a gente tinha todo um know-how em relação a essa questão também de configurações de equipamento. A gente tinha um setor, né, uma célula capacitada. Uma área, né? Seria uma área. Uma área capacitada ali para preparar todos os rastreadores, cuidar também dos insumos, né, gerir a parte de estoque, de SIM card, de módulo. Um dos objetivos principais dessa área era controlar para que a gente não tivesse nenhum custo extra, né? Por exemplo, de SIM card não utilizado. Eu acho que é um grande calcanhar de Aquiles das empresas de monitoramento acompanhar sua carteira de SIM card. Hoje, por experiência, né, em algumas implantações do sistema, a gente vê que algumas empresas elas não têm esse olhar atento. Na última empresa que eu trabalhei na implantação, a gente conseguiu... Na associação, você quer isso, dizer, né? na associação, na última implantação, a gente conseguiu uma redução na casa de R$800 mil anuais, só de custo de SIM card que estava sendo gasto sem necessidade. Então, lá na Satcom, a gente sempre teve essa atenção aos custos também, né? Então, basicamente é isso, né? Te respondendo. Então, só para eu entender, esse setor de planejamento, ele tem uma área de controle de equipamentos, vamos dizer, é um setor com três áreas, uma de controle de equipamentos,
uma de serviços, que seria instalação, manutenção e retirada, e tem um outro. A outra área, né, o outro braço desse setor é a área de auditorias, né? Importante Que auditoria. é o que cuida ali, né, para manter toda aquela base de rastreadores funcionando. Não adianta a gente colocar para a carteira 10 mil, 20 mil rastreadores e não manter aquela base ali funcionando. Então lá a gente tem esse braço ali que fica focado só nessa parte aí de auditorias, né? Que são as auditorias de falha de GPS, falhas de GPRS, aquelas falhas de alimentação, né? Quando alguém desconecta o rastreador da bateria. Ou seja, tem uma área que cuida só disso. Aqui uma dica, hein? Uma dica importante para você, gestor de associação. Essa área de planejamento aqui que o Leandro está falando, ela tem 3 braços. Né? Isso para você estruturar a sua, é importante. Um braço para cuidar de falhas, que seja aquela falha que ele falou, GPS, falha de conexão e falha de alimentação. Um segundo braço para cuidar dos serviços de instalação, manutenção e retirada. E um terceiro braço, que é o braço para fazer o controle e preparação dos equipamentos que vão para a rua. Não é isso? Isso, Ou seja, perfeito. a Satcom hoje, essa empresa é uma empresa de rastreamento, ela está estruturada nessa área de planejamento com esses 3 braços. Muito importante isso, porque é uma super dica, porque às vezes a própria associação ela quer montar uma operação de rastreamento, mas não sabe nem por onde começar. Né? Então a dica é 3 braços. Vamos lá. Um para serviços, um para auditoria e um para serviço, auditoria e controle e preparação de equipamentos. Exato. Não necessariamente, dependendo do volume, né, Leandro? Vai ter 2, 3, 4 pessoas por braço. Isso, né, à medida que a demanda vai crescendo, vai se aumentando o número de colaboradores que trabalham em cada braço desse. Mas é importante entender que tem esses braços e esses braços eles precisam ser planejado e organizado dessa forma. Perfeito. Me fala uma coisa, Leandro, como é que é, cara, esse negócio de cancelamento, retirada de equipamento versus compra, né? Porque às vezes a associação, ela instala, vamos dizer, instala 200 por mês. Ela fez 200 adesões, teve que instalar 200 rastreadores. Só que ela teve 150 cancelamentos que tinham rastreadores. Como que o pessoal lá na Satcom, como que o pessoal fazia esse trabalho de agendamento de retirada? Esse sempre foi um desafio, né? Não adianta a gente instalar 200 e não conseguir tirar esses 150 ali daqueles processos de retirada, né? A carteira de rastreamento, ela gira bastante dentro do mês. Então, como é que funciona lá? Através do sistema GCR, quando o processo ele é startado de cancelamento, o associado ele já recebe e-mail, WhatsApp, convocando ele para agendar a retirada. Isso aí facilita muito o trabalho ali de quem agenda, né? Então, e dá também um retorno muito alto dos equipamentos que precisam ser devolvidos. Então, essa ferramenta ela ajuda bastante essa área ali, principalmente a área de retirada. Então você está me dizendo o seguinte: vocês têm lá na Satcom tem um processo de cancelamento. Dentro do processo de cancelamento chega um momento que o sistema envia um e-mail e um WhatsApp convocando aquele cliente para poder retirar o equipamento, para fazer o agendamento. Claro, quando a gente fala convocar, fazer um contato para poder agendar uma data para fazer a retirada. Isso deve dar uma velocidade danada lá pro pessoal, né? Sim, sim, com certeza. Lá a gente trabalha com uma média de aproveitamento na casa de 90%. Ou seja, de cada 100 cancelamentos, vocês conseguem trazer de volta 90 equipamentos. Exatamente. Devido a essa velocidade e essa forma como essa comunicação ela é feita ali junto ao associado. Então a gente tem esse retorno bem positivo. Aqui, outra dica, hein?
Outra dica importante: velocidade no contato com o associado para poder agendar a retirada. Isso é fundamental para que aquele associado não dê tempo nem dele vender o carro ou dar um destino no carro, né? Apesar que tem muitas vezes até que o associado já até vendeu o carro, mas faz o contato às vezes com a loja, não é isso? Tem É, contato com a loja, ele passa, ó, liga para esse fulano aqui que essa pessoa que está com o meu carro agora, ela vai e compra. Ou seja, a velocidade, graças a um sistema, né, que vocês usam lá. exato. A velocidade com que o contato é feito, cara, que loucura, imagina. Ou seja, tu tá me dizendo o seguinte: alguém vai lá, pediu o cancelamento daquele serviço de rastreamento, teve uma tarefa lá de pedido de cancelamento, aí ele manda essa tarefa para frente e ela vai andando, chega no momento que ela manda o envio de WhatsApp, isso já cai pro teu colaborador lá, já cai pro colaborador fazer o agendamento já com uma mensagem de WhatsApp na tela, é isso? Muitas das vezes esse colaborador ele nem chegou a ter o trabalho ativo ali de convocar o associado. O próprio associado ele já recebeu aquela mensagem automática do sistema e ele mesmo já respondeu. E isso aí facilita demais o trabalho do colaborador ali de agendamento. Então tá explicado, por isso que chega-se o número de 90%. Porque a gente sabe que o recurso humano, ele tem, não adianta. Tem ali uma limitação. Então, o fato do sistema enviar um WhatsApp pedindo para agendar uma retirada faz com que você chegue a 90%, porque, ou seja, todos os pedidos de cancelamento, o, o cliente que está do outro lado para devolver o rastreador, ele recebe contato, cara. Não tem. Todos Perfeito, vão receber contato. perfeito. É isso mesmo? Exatamente. E a gente consegue ganhar agilidade, né? Hoje, por exemplo, no processo de contratação, o, o processo ele já é mais rápido. O associado ele já está ali aguardando um contato para agendar a instalação do rastreador. Por mais que ele já saiba ali que ele já está coberto por conta ali da, dos benefícios dele, mas para ele mesmo, ele só se sente seguro após a instalação do rastreador. E lá com essas ferramentas a gente consegue dar uma velocidade muito alta. Conforme a demanda vai chegando, os serviços já são agendados e as instalações já são sendo feitas com uma velocidade muito alta. Ou seja, então né, a gente estava falando de retirada, então a linha de trabalho, a forma de trabalhar na retirada é a mesma da instalação, que é a mesma da manutenção, Perfeito, perfeito, né? exatamente. O sistema ele segue a mesma linha ali de produção. Chegou uma demanda de serviço, o sistema de forma automática ele já notifica o associado tanto por e-mail quanto pelo WhatsApp. E isso aí facilita demais o trabalho dessa área de agendamento. Por isso que a produtividade é gigante, né? A gente não adianta. Hoje a empresa ela precisa ter um bom sistema de gestão, um ERP, para poder apoiar, não tem jeito. E isso, né, a gente já tocou aqui outra vez, já falou sobre isso, que é a questão da experiência também que se entrega, né? Eu vi lá outro dia, se a gente entrar lá no Facebook, no Google, a avaliação da Satcom ela é altíssima. Sim, sim, É muita avaliação e avaliação altíssima. Isso por quê? Porque não adianta, entrega experiência, entrega qualidade, né? perfeito. Me fala uma coisa, como é que você, essa dica aqui é importante, eu queria que você falasse aqui pra gente, como que era organizado o esse time de manutenção, retirada, esse time que faz agendamento. Como que é organizado isso? Então, lá, por ter um grande volume, né, de serviços, a gente separa essa área de agendamento exatamente dessa forma. Tem pessoas que trabalham focadas só na parte de instalação, outros colaboradores focados só na área de manutenção e outros focados na parte de retirada. Então, dentro do setor de agendamento, da área de agendamento, existem colaboradores focados ali para dar uma velocidade maior e uma tratativa melhor ali em cada situação. É claro que todos conseguem também fazer qualquer outro tipo de serviço, né? Para a gente não amarrar um colaborador a uma determinada demanda de serviço. Ou Entendi. seja, lá todos sabem fazer tudo, mas as áreas são divididas, né? Para a gente dar velocidade e qualidade no atendimento. Entendi. Até mesmo porque a então, perdão.
assim, a forma de abordagem de um agendamento de retirada, ela é diferente de um agendamento de manutenção, que é diferente de um agendamento para uma nova instalação. A abordagem é diferente. Então, se você tem uma equipe onde os colaboradores ali estão mais focados em cada um, acredito que isso traga mais produtividade do que, faz o que tem, faz o que aparece, né? Qual é a tua Exatamente. experiência sobre isso? Exatamente. Essa forma de organizar, ela traz, além de uma capacidade melhor de entrega ali do colaborador, ela traz esse resultado. E a gente também consegue mensurar a capacidade de cada colaborador. Então tu tá me dizendo o seguinte, o colaborador que trata retirada, por ter uma certa complexidade, o resultado que ele precisa entregar é diferente do resultado que alguém que agenda instalação precisa entregar. Então, você lá você consegue fazer esse parâmetro, né? Como Isso, é que funciona exatamente, isso? exatamente. E com isso eu consigo mensurar a entrega de cada colaborador. Como eles executam basicamente o mesmo trabalho, eu consigo saber se um colaborador está conseguindo produzir mais do que o outro. E isso é importante para a gente ter ali na equipe, né, manter, né, sempre uma equipe enxuta e com alto desempenho. Então eu consigo mensurar a entrega de cada um, e aquele que está indo mal eu consigo chamar ele ali no reservado e cobrar ele uma melhora no resultado. Até mesmo porque o colega do lado está tendo resultado, né? É, Fazendo a mesma atividade. perfeito, perfeito. Então essa divisão ela é importante para isso também. Né? A gente falou, vamos falar um pouquinho desse o braço da equipe que trabalha com configuração de equipamento. Hoje o que a gente vê no mercado de associação é que as associações elas costumam a trabalhar ao longo, né, da vida dela, ela costuma trabalhar com vários tipos de equipamento, né, modelos de fabricantes diferentes. Cara, qual é o impacto para a associação, num longo prazo, ficar ali pulando de galho em galho em termos de fabricante? Como é que é o aprendizado? Qual é a importância da configuração do equipamento no desempenho de rastreamento da associação ali no dia a dia? O que tu tem para passar para a gente em termos de experiência? Então, eu acho que o foco da associação ele não tem que estar somente no preço, ele tem que estar na qualidade do rastreador. E aquela equipe, né, que conduz ali esse braço, né, de configuração, ele tem que estar capacitado. E como é que a gente capacita esse pessoal? Dando treinamento, pegando o manual do fabricante e lendo como é que aquele equipamento funciona, testando o equipamento em bancada, sugando ali todas as possibilidades através da bancada ali de testes. Por quê? Porque quando a gente instalar um equipamento desse no veículo, ele tem que atender a sua finalidade, que é numa eventual situação de roubo, o equipamento está em perfeita condição de dar a localização do carro. Então é importante conhecer a funcionalidade do equipamento, saber como aquele equipamento funciona, saber se é um equipamento de qualidade e deixar um pouquinho a questão do custo daquele equipamento um pouquinho de lado nessa análise. E porque também tem, né, Leandro, essa questão do saber aproveitar o máximo na configuração do equipamento. Imagina que tem uma associação que trabalha com 2, 3 modelos de equipamento. Aquela equipe dela domina bem a configuração daqueles 2, 3. Agora, uma outra associação tem 10 modelos de equipamento trabalhando ali, porque ao longo do tempo ela foi só indo atrás do preço. Exato. Isso também dificulta para a equipe montar a melhor configuração. Então, acaba sendo muito mais difícil manter um conhecimento sobre 10 equipamentos do que em cima de 3 modelos de equipamento, né? A gente sabe que essa questão do preço é importante, né? Porque a própria Satcom, né, se eu não me engano, ela ao longo aí de 20 e poucos anos, de 22 anos, ela passou por várias fases, né? Para o pessoal ter ideia aqui,
nos anos de 2001, 2002, um equipamento de rastreamento custava na média de US$ 300. Ou seja, R$ 1.500 hoje. Um equipamento de rastreamento. E era comum no mercado a gente ter um valor de R$ 99 o valor da mensalidade do rastreamento. Para quem não sabe, hoje vê SIM card, né? Todo mundo aí tem o SIM card do equipamento. Lá nos anos de 2000, 2001, até 2005, tá? 2004. Acho que 2005 você ainda pegou lá na Satcom, né? Sim, Tinha sim. os equipamentos TDMA. Pegava aquele tijolão, botava, colocava ele no, plugava ele no rastreador, o tijolão TDMA, e aqui dali era o rastreador. Funcionava por DTMF, né? Que é tudo. Comunicação via DTMF. Já viu que a pessoal da antiga aí vai poder me ajudar. Tinha o fax, né? Hoje Internet a de escada, internet de modem. escada, o modem, aquele modem, aquela internet de escada. Era assim que era a comunicação. Era uma coisa um verdadeiro inferno isso daí. E quando não pegava, não tinha esse negócio de posição chegando a cada tempo, não. Para você requisitar uma posição, você tinha que conectar naquele telefone e chamar a posição. E a coisa era de outro mundo, mas era a tecnologia de ponta na época, E né? lá naquela época a gente já tinha um controle, né? O que, que a gente fazia? A gente tinha uma rotina de conectar pelo menos uma vez no dia com aquele rastreador para ver se ele ia mandar uma posição. Aí a gente já entra no outro assunto, né? Que é o braço que ele tem lá de cuidar das falhas. Cara, como é que é hoje essa falha? Isso aí que você fazia lá em 2000 e pouquinho era para não ter uma surpresinha na hora do carro foi roubado. Ih, foi roubado, o equipamento não está funcionando. Como que o pessoal hoje cuida disso, cara? Hoje esse trabalho ele é muito mais fácil, né? Muito mais simples. O sistema ele já cuida disso para mim. A gente já tem lá um bot que faz basicamente a metade do trabalho. É, a gente consegue identificar, o sistema ele identifica, né, de forma automática se um equipamento ele está sem reportar com a central e por X dias, né, a gente configura, esse parâmetro ele é configurado. Por exemplo, eu posso configurar no meu sistema para ele alertar o associado com 48 horas, ou seja, todos os veículos que estão há mais de 48 horas sem reportar, o sistema ele já notifica via WhatsApp e e-mail. E no WhatsApp o bacana é que ele tem o bot. Ele vai fazendo as perguntas ali de forma automática, o associado vai respondendo e dependendo da resposta, o próprio bot ele já encerra o atendimento. Por exemplo, ele pergunta assim, Alex, o seu veículo, você tem rodado com ele nas últimas 72 horas? Se você não está rodando, você vai responder ele lá, né? Tem os parâmetros, não estou rodando. Aí ele, então, quantos dias você vai ficar sem rodar com o seu veículo? Aí você pode falar, vou ficar sem rodar com o meu veículo por 3 dias. Após esses 3 dias, caso você não rode com o veículo e ele permaneça ali sem comunicar com a central, o bot ele entra de novo ali para atuar, né? Então, hoje é muito mais simples do que naquela época, onde o controle era feito através de planilhas, né? A gente tinha que filtrar lá a última posição do veículo para saber se aquele veículo estava reportando ou não. Hoje então a gente tem basicamente são 3 tipos de falha, né? A falha de conexão, que é a falta da conexão do chip. Falha de alimentação, que é quando alguém Desconecta o desconecta o rastreador rastreador da ou bateria. desconecta a bateria. E a falha de GPS, quando o GPS fica travado, né? Hoje tem É, basicamente isso daí. essa falha de GPS, né, ela é um diferencial para o mercado, né? Esse trabalho foi a Satcom que desenvolveu, né? É, através de análises de funcionamento, ou seja, o sistema ele audita de forma automática toda a base de veículos, né, de equipamentos e identifica aqueles rastreadores que estão com o GPS travado, enviando posições as mesmas lat-long por X tempo. Então, isso é fundamental. Por quê? Numa situação de roubo, o equipamento ele vai estar reportando. Só que ele vai estar reportando uma localização que não é a real. Então essa falha ela ajuda muito na questão também da recuperação do carro, em manter a base ali 100% funcionando.
Cara, qual a dica hoje? Qual é a dica que você daria para um gestor de associação que está ali começando? Tem ali seus 500 veículos, 1.000 veículos, tem a operação de rastreamento. Qual a dica que você daria para que ele mantenha a base dele com saúde? Ou seja, sem falha de alimentação, sem. Perdão, falha de alimentação pode ocorrer, assim, não é, ela pode ocorrer pontualmente, né? Mas sem falha de conexão, ou seja, ter na base alguém ou um equipamento que não está conectado e falha de GPS, ou seja, equipamento com posição travada. Vamos dizer que ele não use o sistema da DUIF hoje, que é propício para a associação e também tem essas funcionalidades. Mas ele não usa, tudo bem, mas qual é a dica, cara? Dá uma dica para esse cara para ele não ficar na mão. A dica é ele ter todos esses processos bem amarrados, né? Ele ter ali como controlar, como extrair isso da plataforma de rastreamento dele, essas informações, e ter pessoas capazes ali de tratar essas informações. Mas esses processos eles têm que estar bem estruturados. As pessoas precisam saber o que tem que ser feito, em qual momento tem que ser feito, porque se não fizer esse controle, se não tiver esse olhar crítico ali para essa base de rastreamento, com certeza essa empresa ela vai ter uma surpresa ali e vai ser aquela surpresa quando ela mais precisar ter a localização ali do veículo, ela não vai ter, né? Pô, por exemplo, qual é a rotina hoje que você recomendaria em termos de frequência para esse gestor de associação ele verificar se o veículo dele estão todos conectados lá no software que ele usa? Por experiência, a gente configura sempre 72 horas, porque aí a gente consegue analisar se aquele veículo ultrapassar esse período, a gente consegue analisar, por exemplo, um veículo que para no final de semana, ele não roda no final de semana, ele não entraria nessa análise. Isso aí também ajudaria na parte do controle, né? Eu não daria para o meu operador uma demanda grande para ele tratar. Isso é importante. Não adianta querer tratar tudo e não conseguir, né? Então tem que ter um Perfeito. filtro inicial. Então, às 72 horas, a gente já tira dessa análise aquele usuário, né? Por exemplo, um carro de trabalho que só roda durante a semana. Então, nessa análise, a gente descarta essa possibilidade e ultrapassando esse período de 72 horas, a gente tem que ter essa atenção de analisar para ver se realmente o veículo está com algum problema e aí o operador ele tem que ligar lá para o cliente, tem que fazer um contato para saber se aquele carro tá rodando mesmo, se tá parado na garagem, ou se tá parado numa oficina, que Ou, também é bem comum, né? ou seja, se ele não tem aí o auxílio do bot, não tem problema. Tem que ligar, tem que mandar mensagem, tem que fazer contato para saber se o carro rodou e tá lá como no sistema está dizendo que ele não rodou e não tem posição, porque às vezes é aí que o problema acontece. Então, o contato tem que ser feito. É, Tem que fazer contato lá com o proprietário do veículo para saber se o veículo rodou ou não rodou. perfeito. Dependendo do tamanho da carteira, esse contato, né, isso aí traz para dentro ali da gestão uma quantidade maior de mão de obra ali, né, para empregar para essa demanda. Mas aí não tem jeito, ele tem que fazer. Não pode, roubou o veículo, aí vai precisar do rastreador, o rastreador não está funcionando. Aí é aquilo, né? É melhor não instalar o rastreador. Manter a carteira de rastreamento funcionando é tão ou mais importante do que instalar um rastreador novo num carro que não tem rastreador, não é isso? Perfeito. Como é que o pessoal lá entende isso, essa importância? Tem prazo para fazer isso? Como é que é? Lá a gente entende, né, a importância desde o momento da instalação. Ou seja, após a instalação, aquele cliente ele já entra num processo de auditoria, né, uma auditoria de qualidade, pós-serviço. Então ali a gente já está atento também na funcionalidade do equipamento. Lá a gente entende que um serviço ele tem que ser bem feito desde o início ali, né? Então o técnico ele tem que ir lá instalar com qualidade, porque isso aí vai impactar lá na ponta, né? Na hora quando a gente precisar da localização do carro. Ou seja, olha que loucura, hein? Olha como é que o pessoal lá da Satiscom trabalha. Para cada serviço executado,
lá pelo, né, no processo lá de contratação, né, que na associação costuma se chamar de adesão. Para cada serviço executado, seja de manutenção ou instalação, se faz uma auditoria. O que é feito nessa auditoria? Nessa auditoria são feitas alguns trabalhos, né, dentro De quê? De de verificação? verificações, né? Dentro de uma dessas verificações é puxar um relatório de funcionamento do equipamento dos últimos 5 dias e analisar, para ver se aquelas posições estão corretas, né? Se está tendo alterações de latitude e longitude do equipamento, se está tendo realmente. Se o equipamento não apresentou nenhuma falha. Então, dentro dessa auditoria, existem algumas etapas, né? Existem algumas coisas que precisam ser checadas e o operador ele consegue fazer isso, né? Pelo que eu entendi, essa auditoria ela é importante porque é, o técnico acabou de fazer o serviço, né? O técnico fez o serviço no veículo. Então, esse técnico também é ser humano, né? Então todo mundo erra. Ou o equipamento, às vezes o técnico nem erra, tá? O equipamento, o técnico faz o serviço dele certinho, mas o equipamento, quando ele entra no veículo, por algum motivo, ele para de funcionar. Ou para de funcionar, ou desconecta, ou trava GPS. Às vezes é instalado o equipamento de cabeça para baixo, e aí fica repetindo, né, latitude e longitude. Ou seja, essa auditoria pega esses possíveis problemas no pós-serviço. Perfeito. Agora é o seguinte, Leandro. Agora vamos uma dica aqui para a associação que não tem um sistema do tipo, né, um sistema que controle, né? Tipo os da DOIF. Uma dica é o seguinte: é ele planilhar todos os serviços executados e botar para o pessoal auditar isso, né? É, É a planilhar e dica é auditar. essa, é usar o Excel ali para buscar essas informações e aquilo ali ajudar eles de alguma forma a identificar esses problemas. Não importa, Fica tem um que pouco mais fazer. difícil, né, do que a gente tem hoje, né, de ferramentas, né? Pois é, mas é melhor fazer e ter o trabalho do que não fazer, porque a experiência de ter um carro com rastreamento, com um rastreador instalado, e esse rastreador não está funcionando no momento que precisa, deve ser uma coisa horrível, né? Para a associação em que cada perda ela é, ela é assim custosa, né? É difícil de assimilar, indenização que tem que se pagar. Ou seja, é melhor investir numa mão de obra para poder fazer auditoria do que perder um ou mais veículos. A gente está falando de um, mas dependendo do volume aí, você vai ter outras perdas, né? Mais de uma perda, inclusive. É isso aí. Agora, o Leandro, essa parte de auditoria pós-serviço, né? Isso hoje, quem executa essa auditoria dentro da organização lá hoje? Por exemplo, eu fiz 50 serviços hoje durante o dia. E como é que funciona? Quando que essa auditoria aparece para as pessoas e como que ela aparece lá para ser executada? Como é feito essa parte de serviço, né? Aprofundando um pouquinho lá na forma de fazer lá da Satcom. Hoje lá o técnico, ele recebe o serviço através do aplicativo, e nesse aplicativo ele consegue executar o teste do rastreador e finalizar o serviço lá. Ele chega para ele uma ordem de serviço com o status lá aberto, ele executa o serviço e marca lá como executado. Um detalhe importante é o seguinte: a gente tirou, né, da central ali, né, da área de configuração do equipamento, né, essa responsabilidade do técnico ter que ligar, o operador interno ter que ir lá, olhar no sistema, ver se está tudo ok, fazer aquele teste com ele. A gente tirou isso e deu para o técnico. Mas também a gente deu para o técnico, o sistema ele deu ali uma forma de auditar aquele trabalho. Ou seja, o técnico ele não consegue entregar um serviço de péssima qualidade. Se ele entregar, se ele instalou um equipamento ou está fazendo uma manutenção e o rastreador ele não está pontuando de forma correta, ele não consegue alterar o status de serviço para executado, por exemplo.
Hum, Então isso aí desafogou a central interna ali para fazer esses testes, deu para o técnico uma agilidade maior ali para ele executar o serviço, ele consegue rapidamente ali testar o equipamento, validar e seguir para o próximo serviço. E a central, após ele botar o serviço como executado, a central lá, através do sistema, já chega para ela a informação. Então ela já sabe que aquele serviço foi executado e aí ela emite um relatório, né, um relatório pós-serviço. E nesse relatório, o operador ali interno, ele consegue auditar tudo que o técnico fez e validar. Ah, entendi, bacana. Então tá me dizendo o seguinte, por exemplo, se ele está fazendo o teste e está com falha de alimentação, ele não consegue concluir a ordem de serviço. Enquanto ele não sanar a falha de alimentação, ele não consegue concluir a ordem de serviço. Pô, bacana isso daí, hein? E, por exemplo, não mandou uma posição nos últimos 20 minutos. Ele não vai conseguir. A gente tirou ali esse controle do humano e ficou sistêmico. Ah, isso aí deve adiantar bastante hoje. Sim, isso aí reduziu muito os problemas. Por exemplo, de uma falha humana ali na hora de analisar um teste. O operador interno ele não analisou que aquela posição ela não estava válida, que tinha uma informação de falha de alimentação. Então, o sistema ele tirou essa falha ali humana. Então, a pessoa realmente só consegue, o técnico ele só consegue concluir o serviço se de fato tudo tiver ok. Entendi. Bom, Leandro, eu queria agradecer a tua presença aqui e queria que você colocasse o seu contato aqui à disposição do nosso público, o teu e-mail, né? Vamos colocar aqui embaixo da tela o teu e-mail e se colocar à disposição para poder ajudar, né, o gestor de associação que está montando aí uma equipe de rastreamento para implementar na própria associação, para dúvidas, né, Leandro? Eu tenho certeza que com a tua experiência vai poder contribuir bastante. Então, a gente deixa aqui na tela o e-mail do Leandro. E com isso, Leandro, eu queria agradecer mais uma vez aí a tua presença e dizer que nós estamos aqui à disposição. Agora você está na DEUIF, né? Tá contribuindo agora com a DEUIF, explicando como é que funciona, auxiliando a equipe lá na implementação de rastreamento dos clientes de associação da DEUIF. A DEUIF tem lá o seu software para gestão de associação, que tem todas essas funcionalidades aí, né, Leandro, de rastreamento. Isso. A DEUIF hoje eu faço parte, né, do time lá da DEUIF e com isso eu consegui trazer, né, toda essa bagagem aí de experiência da parte de rastreamento para a DEUIF. Então a associação que contratar esse serviço, na hora que a gente estiver implantando lá, a gente sempre tem essa troca de informações, a gente consegue ali passar uma experiência e a grande maioria consegue ajustar ali a operação com essas experiências que são passadas, né? Pô, show de bola então, Leandro. Agradeço. Agradeço ao público também. E eu queria que o pessoal colocasse aqui embaixo os novos temas, né? Temos aí um monte de temas. Temos adesão, podemos voltar a falar com o Ilha, que conversou com a gente aqui com um evento, ou como o evento é muito extenso, né? Vou esperar o público dizer aqui o que a gente deve conduzir aqui no nosso podcast. Um abraço e vejo vocês aí num próximo. Um abraço.